Chamador desconhecido. Que é extremamente importante estar aqui falando de uma área fundamental de pesquisa num país que tem uma grande biodiversidade. Por isso que eu fiquei tão feliz de ser convidada e parabenizar o Hélio e o VPESP pelos 12 anos. Eu fiz parte de uma reunião presencial dos 10 anos. É uma rede que trata de educação, de ciência, de pesquisa, enorme. É um prazer enorme. Eu gostaria de agradecer nesse momento estar aqui apresentando. Eu vou tentar marcar agora para não me estender muito. E como esse título foi mais uma inspiração do próprio Hélio, não é uma tarefa assim, porque quando você fala de soberania nacional, né? Mas por que eu achei que o título é extremamente importante nesse momento para tratarmos da biodiversidade que existe nesse país, uma das mais ricas das biodiversidades que existe no planeta. Vamos tentar, né? Como eu já falei para vocês, é uma grande satisfação estar aqui no IVPESP, na página, 12 anos. 12 anos já é um tempo importante, com tanto trabalho não só trabalho científico, mas principalmente o trabalho social e cultural é muito importante. E por quê? Porque eu acho que ciência, cultura e arte têm que andarem juntas, porque num país como o Brasil, que tem uma cultura tão rica e que nós avançamos tanto na ciência, nós temos que estar unidos pela ciência, pela arte e pela cultura. Logicamente, aqui uma foto aqui emblemática de vocês, para parabenizá-los. E, logicamente, nesse dia, aqui, como hoje pela manhã, fazendo essa apresentação, não poderia deixar de aqui expressar minha solidariedade e meu luto por tantas vidas que foram ceifadas neste país. Então, isso é um dado que realmente está nos deixando muito chocados. E, neste momento, como cientista, aqueles que estão ouvindo, transmitam a todos. Tomem vacina, vacina e vacina. Principalmente aqueles que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Começando agora, eu fiz um breve sumário da apresentação, vou falar de biodiversidade, por que soberania, a importância da biodiversidade, e no final eu tirei os exemplos, só mostrar os nossos laboratórios, que são 2 grandes projetos que eu participo, um CEPID junto com Glaucio Oliva, que também faz parte da rede, que é um projeto de longa duração FAPESP, e o outro, o INCT, que eu sou coordenadora do CNPq, que é um projeto nacional. Todo o que se fala hoje, Peter Drucker, a sociedade do conhecimento, ela tem trocar músculos por cérebro. Então, quando nós pensamos que hoje nós estamos inseridos dentro das sociedades do conhecimento, um país que detém uma biodiversidade tão rica e que avançou tanto nesses últimos tempos, já que comparados com outros países da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos, as nossas universidades são tão recentes, nós temos um ambiente, um lastro envolvendo nossas universidades, o setor empresarial e governo, que essa engrenagem é fundamental para que nós possamos falar de soberania. Soberania é fazer com que o nosso país seja reconhecido como um país que tem força econômica. E força econômica significa ciência, tecnologia e inovação. No processo histórico de industrialização brasileiro, não é uma tarefa simples. Existia um tomo lá no passado, de 1908, 1907, quando se decidiu sobre como seria o desenvolvimento industrial. Naquela época já se falava da natureza, mas se colocava ali a natureza como um dado extrativista. E extrativismo foi o começo do nosso país. É importante, sim, mas extrativismo é traço de subdesenvolvimento.
E eu vou mostrar aqui como isso aconteceu. Então, o que aconteceu neste país, muitas pessoas da minha área, que é a área exata, não têm essa percepção, é que quando o país, nós éramos um país, até a Segunda Guerra, muito pobre, subdesenvolvido, e foi exatamente na região sudeste, onde os fazendeiros do café, que tinham dinheiro, que começaram a imaginar que a metalurgia, que fazer indústria poderia trazer riqueza ao país. E aí foi nesse momento, nessa situação e criação da Petrobras, que o Brasil tomou uma nova dimensão, que foi começar o seu desenvolvimento e, pasmem, coincidentemente, começava a criação de uma grande sociedade científica dedicada à ciência, que era a SBPC. Então, o Brasil, que temos hoje, um país enorme, tem uma massa crítica qualificada, importante, competitiva. O país está num estágio intermediário, extremamente importante, tem uma produção acadêmica excelente, tem uma capacidade instalada e nós temos uma biodiversidade natural e privilegiada. E por que não investirmos nessa biodiversidade privilegiada que nós temos? Aqui nós temos um balanço do que nós somos, né? Nós abrigamos 70% da nossa biodiversidade e nós não aproveitamos não mais do que 3% dessa capacidade de bioprodutos, sabendo que hoje no mundo contemporâneo, olhando os ODS a serem alcançados em 2030, nós temos que ter uma economia muito fundamentada em bioeconomia, em bioprodutos. Esse é um dado emblemático, que nós, um país que temos uma biodiversidade enorme, que é um modelo molecular para tantas coisas, nós somos primeiro produtor em commodities. Muito bom, maravilhoso, mas commodities não gera riqueza, como nós gostaríamos. Mas aqui eu gostaria de destacar a soja, que hoje o Brasil é um grande produtor mundial, ela deveu-se ao trabalho fascinante de uma cientista que em qualquer lugar do mundo seria prêmio Nobel, Joanna Duberheim. Ela trabalhou de ponta a ponta toda a fixação de nitrogênios em leguminosa, que é responsável pelo avanço da agricultura na plantação de soja que este país tem hoje, como um grande exportador. E aí, aqui para vocês terem uma ideia, nós precisamos levar para fora muitas toneladas de soja para importar alguns chips de computadores. Então, esse balanço é que faz com que as pessoas não tenham ideia da riqueza que a biodiversidade pode trazer de bem agregado. Logicamente que quando olho para a biodiversidade, nós temos que olhar a reação mais fascinante que nos permite estar aqui, que é a fotossíntese, e que é graças à vegetação que nós conseguimos fazer essa riqueza exuberante, e é dessa riqueza exuberante que nós estamos falando e que eu vou mostrar alguns dados para vocês. Biodiversidade, ela engloba todas as formas de vida na Terra. Valoração da biodiversidade significa que estratégia nós temos que ter para explorar. Explorar o conhecimento. As pessoas acham que é só explorar do ponto de vista econômico. Nós temos uma das maiores riquezas tropicais e equatoriais do mundo, com muito pouco conhecimento científico ainda, para colocar nas revistas de impacto, que tanto nos exigem hoje os órgãos de fomento à pesquisa. Com relação a todos esses dados, a natureza, ao longo do desenvolvimento, forneceu tudo que nós temos para hoje estarmos aqui presentes, inclusive esta senhora idosa que vos fala. No século passado, ela já tinha ido para o céu há muito tempo. Essa é a riqueza que nós buscamos no meio da floresta. Aqui é um dado muito interessante que trata da medicina chinesa tradicional, e nós temos uma que ninguém fala dela. Não estou falando do chazinho popular, estou falando de uma medicina tradicional que passou de geração para geração.
e nós temos Artemisia annua, que foi um derivado que levou à formação de derivados artemisinínicos que hoje são utilizados como antimalárico, que eram produtos naturais. Então, isso é um dado fascinante do conhecimento milenar que nós trazemos. E aqui está uma escalada do tempo, desde lá de 2700 a.C. até 2015, quando a Yu-Tu ganhou o prêmio Nobel fazendo química medicinal com relação a essa substância tão fascinante, isolada de Artemisia annua. Aqui é o dado, mais ou menos, ela ganhou o prêmio Nobel também com outros que isolaram ivermectina, que agora estão falando sobre... Agora não se fala em outra coisa em pandemia. E eu gosto desse cartoon. Isso aqui foi uma aluna brilhante, discutindo com ela apresentações que fez, porque não é muito fácil para as velhas trabalharem já com essa beleza. A linha do tempo de substâncias que mudaram a história da humanidade. É a coisa mais fascinante, partindo de morfina até os dias. Quantas substâncias a natureza colocou no mercado de alto valor agregado, todas extraídas de plantas. E agora eu gostaria de me deter aqui, fazendo uma homenagem ao professor Carlini, que tanto trabalhou com maconha, cannabis sativa, onde nós temos o Epidolex, registrado no FDA, e um medicamento hoje extremamente importante, principalmente para crianças que têm problemas neurológicos. É uma coisa fascinante. E destaco aqui, agora que estou trabalhando mais recentemente, praticamente inexplorado deste universo fascinante que nós temos, os peptídeos. A indústria, tem um artigo na Nature desse mês passado, a coisa mais fascinante sobre peptídeos e a importância dos peptídeos para a indústria farmacêutica e para a indústria cosmética, que é uma indústria milionária em todo o mundo. Mas como é que construiu nossa história? Nós temos uma história, afinal de contas, nós fomos colonizados, colônia portuguesa. Eles chegaram e aquela história de que Cabral descobriu o Brasil, não. Os portugueses tinham ambição e sabiam que aqui era um continente que tinha uma grande biodiversidade, sim. E quando chegaram aqui, me encontraram pau-brasil, Cesalpine Quinacea, que deu nome a este país. Uma coisa fascinante que levou o Robson a ganhar prêmio Nobel fazendo essa transformação química, transformando brasilina em brasileína, onde essas índias belíssimas pintavam seus rostos de tinta vermelha, exploraram todo o pau-brasil, porque naquela época Portugal precisava de corante vermelho, porque a corte era a cor da corte. Então Portugal exportava, exportavam isso do Brasil a custo. Então, aqui começa a primeira biopirataria da biodiversidade brasileira. Um outro dado fascinante daquela época, quando nós olhamos essa Maloca dos Apiacás, uma obra linda, vendo esses índios pintados de negro, aquela tinta é um iridóide, que é uma substância fascinante que existe em genipa e que nós comemos, uma fruta que eu não gosto, que faz isso, sorvete. Ela é límpida, mas ao contato com a pele e a proteína, ela faz essa tatuagem natural, que é uma coisa fascinante. Essa fotografia eu fiz quando eu fui no SPPC, lá em Ilhéus, na Bahia, onde tinha índios ainda pintados com genipa americana. E olha o que é que nós temos de genipa americana, olhando as patentes depositadas nos Estados Unidos. Mais de 10 patentes sobre todos os iridóides isolados dessa planta. Também aqui, de um dado do professor Sérgio, todos vocês conhecem, quando ele começou a trabalhar os peptídeos e explorou de jararaca, essas substâncias maravilhosas, aqui é uma engenhosidade de química medicinal. Pegar nessa molécula enorme, cortar um pedaço, e esse pedaço chama-se catopril. Catopril é um fármaco até hoje muito conhecido no mundo inteiro. A minha mãe tomou isso a vida inteira. Ela faleceu, já tinha quase 96 anos de idade, e isso aqui não é um produto nosso. Outro dado também, eu até escrevi agora recentemente a importância da biodiversidade brasileira,
recente, devido a uma conferência que o Davidoff deu lá no Instituto de Química, que ele gosta muito de bergenina. Essa substância, 1 miligrama dessa substância, é comercializada a R$ 1.274 e foi inspirada nessa planta que isolou a bergenina e que hoje é um medicamento e que é produzido por síntese nas indústrias multinacionais. Então, nós temos uma biodiversidade rica, que é aqui demonstrada pelos vários biomas que nós temos. Nós estamos aqui em São Paulo, onde tem uma Mata Atlântica ainda muito conservada devido à topografia, um cerrado completamente destruído, destruíram o cerrado para plantar cana, cana é monocultura, monocultura é um traço de subdesenvolvimento enorme, não tenha como dizer que não, mesmo que seja importante ter álcool, ter etanol e a cana-de-açúcar, foi o que aconteceu no Nordeste na época colonial. Aqui, mais recentemente, um trabalho do João Batista Calisto, que também trabalhou bastante a natureza, e ele encontrou que dessa planta, que é uma Córdia verbenácea, tinha uma mistura de humulenos, isso aqui é um produto, não é um fitomedicamento, como nós imaginamos, de altíssimo valor agregado, como mostrei naquela linha do tempo, mas essa mistura é responsável pelo Axeflan. O Axeflan é um anti-inflamatório produzido pelo axê, que tem uma tiragem de venda muito grande, e é um produto natural, e é o primeiro produto natural validado da nossa biodiversidade. O segundo tem aqui o laboratório Axé, que é o Sintocalme, que também é passiflora incarnata, e mais recentemente a Apsen colocou no mercado o Fitoscar, que também é uma planta do Nordeste, é Stiphnodendron adstringe, que é uma concentração dessa planta em 50%. São todos fitoterápicos. Você conta nos dedos o país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Um dado também importante para ser avaliado é que muitas vezes não sabemos explorar a biodiversidade. Isso aqui é o açaí. A indústria do açaí é milionária. Polpa, sorvete, etc. E todo o caroço é jogado fora. Não pode imaginar o valor agregado se tivéssemos que trabalhar esse lixo. É jogado para fazer xaxim, curtume, tudo isso não tem valor agregado. O valor agregado está nas substâncias que existem nesses caroços que são jogados fora. Então, durante esse processo todo que eu trabalho há 40 anos com produtos naturais, só para chegar, comecei em 81, agora com 2 projetos grandes aqui, apenas para mostrar algumas coisas que temos feito, mas eu acho que ações importantes que fazem com que crie uma nova geração com olhar para a natureza e principalmente com olhar para explorar a biodiversidade de forma racional, dentro daquilo que nós chamamos de objetivos sustentáveis a serem alcançados até 2030. O Biota é um grande programa da FAPESP, fez 20 anos, tem agora uma equipe renovada jovem, e com a nova diretoria FAPESP, tem um olhar para mais 20 anos, e nós imaginamos que é a melhor forma de explorar a biodiversidade, é ter um programa onde tenha várias expertises com olhar na biodiversidade do Brasil, que envolve biólogos, químicos, farmacólogos, médicos, físicos e matemáticos, todos juntos, é assim que se trabalha, e agora querendo incorporar também economistas e principalmente da área social. Isso é muito importante. Apenas para mostrar um exemplo aqui de que também, como é um trabalho de alto risco, nossas empresas não estão afeitas ao risco, e esse é um dado que também faz com que muitos não se interessem pela natureza. Nós começamos a explorar a cena expectáveis, que é linda, acontece por tudo que é canto. Essas substâncias, algumas delas de interesse, fizemos uma parceria com uma empresa que fez, tem patentes, e teve um olhar. Mas quando chega depois que precisa de alto investimento para diminuir toxicidade, para ver se vai adiante, se você não tiver a empresa que vai bancar o Vale da Morte para chegar a comércio, ela morre. E foi aqui onde esse projeto nosso faleceu, mesmo com patente registrado em várias partes do mundo. Nós temos agora o CEPID, como eu falei para vocês, é coordenado pelo Glaucio Oliva, é um grande projeto. Os grandes projetos têm a facilidade de serem projetos de longa duração,
isso fica mais fácil para se fazer bioprospecção ou biodescoberta. Aqui é uma equipe enorme, nós somos da Unesp, semana passada esteve aqui, agora é minha vice-reitora, uma grande amiga, é a Maísa Furlan. Temos aqui o Adriano Andricópulo, que também é o diretor executivo da CIESP, e várias pessoas aqui muito conhecidas que fazem parte do CIBIFAR. Logicamente que dentro desse CIBIFAR é um conjunto de atividades distintas, isso é o que é fascinante na ciência e na pesquisa, e que nós, na realidade, estamos buscando na natureza substâncias bioativas, e se for passar na prova de conceito, que é aqui onde nós chamamos a grande dificuldade, nós teremos condições de chegar a alguns hits ou leads e, quem sabe, fazer parcerias com o setor empresarial. Aí é onde está o grande gargalo também. Logicamente que esse grande projeto deu iniciativa, deu estímulo para fazer um INCT nacional, então eu sou coordenadora desse INCT nacional, que é o Bionat, espalhado por todo o país, e isso também é uma ação muito importante, porque parte do CNPq, e, como eu já falei, a pesquisa é importante nacional, e o CNPq é uma grande instituição que fornece pesquisa e que nós temos que lutar muito pelos investimentos em ciência e tecnologia das instituições federais que atendem todo o país. Aqui é o conjunto de todos, nós temos aqui várias pessoas, novamente o Glaucio, o Norberto, várias pessoas conhecidas de vocês, Maria José Janine, Adriano e tantos outros aqui que fazem parte desse grande projeto. Nesse grande projeto, na realidade, junto, CEPID com o INCT, o que nós olhamos é que produto natural tem um alto valor agregado e se nós formos possíveis de isolar substâncias que possam chegar à tecnologia, porque a inovação e comercialização não é mais competência nossa, isso é um grande desafio, mas nós estamos avançando e evoluindo muito nesse sentido. É um aprendizado. Como eu falei anteriormente, os sorbitídeos, os peptídeos são extremamente importantes, tem um trabalho lindíssimo na Nature que saiu agora, é fascinante. Então, esse é um outro lado que, como se espero que vários jovens estejam assistindo, que se interessem pelos peptídeos da biodiversidade do Brasil, que são completamente inexplorados. Apenas para dar um exemplo aqui de um que faz migração, inibitor de migração celular, isso é extremamente para controlar câncer. Não vou entrar em detalhe para não tomar tempo, depois podem ver a referência e ler com mais detalhes. Aqui eu gostaria de falar um pouco da importância que muitas pessoas, nós, cientistas, não damos. Seu bacuri, essa planta, esse fruto é utilizado na Amazônia, é delicioso, faz suco, faz sorvete, faz tudo com essa polpa muito pequena e tem uma casca muito grossa. E essa casca é jogada no lixo. E, logicamente, quando isso chegou ao meu laboratório, eu não podia dar para um mestrando, um doutorando, um pós-doc, um trabalho que já muito estudado, tem que ter novidade. Uma menina de iniciação científica estuda a casca. A casca desse fruto, que é jogado no lixo, tem 1000 vezes mais valor do que a polpa. Ela tem uma substância praticamente pura, chamada de moreloflavona, que aqui está o preço de 1 miligrama. Então, aí é onde nós precisamos ter um olhar, e um olhar de soberania para a importância da biodiversidade para a economia de um país, se nós tivermos uma política de Estado orientada para produtos de valor agregado da nossa biodiversidade. Logicamente, isso aqui foi um trabalho rápido, fascinante, porque fez com nós estudarmos e fazer isolamento e saber como fazer para atrair empresa em pequenas etapas. E esse projeto, além de ter ganho um prêmio da Biquim, hoje ele é uma parceria com a Sunrise, que tem tudo oficializado de acordo com como manda o figurino das nossas universidades com relação ao produto da biodiversidade brasileira.
Para finalizar, eu não poderia de falar aqui de um sonho. Trabalhar a biodiversidade deste país, eu fui orientada do professor Otto Gottlieb, que fez o centenário do ano passado, foi um dos maiores cientistas desse país, um dos pouquíssimos 4 que foram indicados 2 vezes para Nobel, e ele tinha esse olhar de mapear a biodiversidade, e eu, juntamente com essa foi minha aluna de doutorado, agora ela é pós-doc no Adriano, de fazer essa compilação. Olhar tudo que foi estudado da biodiversidade brasileira, e nós fizemos um artigo que publicamos numa revista de produtos naturais, com as substâncias que isolamos no nosso laboratório em Araraquara, que eram 640 substâncias. Quando eu vi a página do NIH, nos Estados Unidos, do ICBG, famosa, com a referência aqui de publicações destacadas, aquilo me chamou a atenção. Falei, alguma coisa está acontecendo. E aí eu vou no Nature Reviews e vejo nessa tabela que foi publicada pelo Kim, numa revista de Impacto 45, que naquela tabela com base de dados de 355 mil substâncias estava o NUB, que é a nossa base de dados, com 640. É alguma coisa que nós temos que fazer. Isso não é à toa. E lá ele destaca. E foi aí que nós começamos, com a ajuda desses jovens maravilhosos e brilhantes, a compilar e a fazer uma base de dados. E descobrimos que, de toda a biodiversidade brasileira, estava registrado no Chemical Abstract 54.620 substâncias. Tem um 0 a mais, desculpe. Que são todas as substâncias que saíram da nossa biodiversidade. Então, nós temos que fazer isso. Não é uma tarefa simples, muito difícil, porque é muita mão trabalhando, porque você tem Chemical Abstract, mas o Chemical Abstract, que é a maior base de dados de produtos naturais do mundo e que fica em Ohio, se interessou muito e nós fizemos uma colaboração deles nos ceder, só com a divulgação de que eles estão cedendo em todos os nossos trabalhos, terem que colocar o Chemical Abstract, tudo isso, essa quantidade de substância. E nós começamos a fazer isso, e veio a pandemia, paramos, mas esperamos que no próximo ano nós possamos dar continuidade. E, com isso, eu vejo que a biodiversidade de tudo que foi trabalhado neste momento, que são essas 54 mil substâncias, de tudo que pode fornecer hoje com essa metodologia fascinante que existe de você fazer perfil metabolômico via massa e fenada com HPLC ou com ressonância magnética nuclear, uma coisa fascinante. Então, eu gostaria de só concluir nessa discussão de hoje que a biodiversidade do Brasil tem um potencial enorme para ser explorado. E essa exploração, ela vem dentro do que se fala neste momento, que são os objetivos a serem alcançados até 2030, são 17, praticamente em todos nós temos que ter um olhar para a bioeconomia e para a sustentabilidade do planeta, e é trabalhando a natureza, é entendendo o sistema biológico que nós vamos entender como a natureza se processa para que nós possamos protegê-la, porque sem ela nós também não sobreviveremos. Logicamente que é importante trabalhos de longa duração, e aí estar em São Paulo é uma grande vantagem, não poderia deixar aqui de agradecer a FAPESP, toda a vida acadêmica, fui feita laboratório, tudo com verba FAPESP, então nós temos verba de grande duração, isso é extremamente importante, os alunos, e principalmente a colaboração. Sem colaboração, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então, a colaboração científica é fundamental para fortalecer não apenas a pesquisa, mas para que nós possamos, dentre tudo que fazemos, identificar aquelas substâncias, no caso dos produtos naturais, que são modelos de interesse para o setor farmacêutico, para o setor de cosmético, para fragrâncias, que eu não toquei aqui, ou para suplementos alimentares, que é uma outra área muito rica, principalmente porque algumas grandes empresas multinacionais têm um interesse todo especial naquilo que eles chamam Silver Aging, acima de 65 anos, ou seja, 65 anos a mais,
onde você tem um poder aquisitivo maior e um interesse muito grande por substâncias da natureza para a sua melhoria na qualidade de vida. Eu escrevi muito isso sobre um artigo. Terminando aqui, eu gosto da frase do Luiz Davidovich, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Ciências. Ele fala assim: vamos vender só commodity? Então é isso que eu pergunto. Será que nós vamos estar predestinados a só vender commodities com a riqueza, com a biodiversidade, que é um laboratório químico natural maravilhoso? Logicamente que eu tenho aqui que agradecer a esses jovens irrequietos, e que é o sal da vida acadêmica, mas principalmente render uma homenagem toda especial ao meu orientador de mestrado e de doutorado. Foi um grande cientista desse país, e ele era um apaixonado pela natureza, e ele falava que cada planta as substâncias são tão importantes, e cada uma delas pode ser muito mais importante do que uma galáxia. Então, é isso que eu gostaria de falar e dizer obrigada para todos vocês. Logicamente, isso não seria nada sem esses investidores aqui, principalmente os investidores internacionais. E eu gosto de finalizar com uma frase do Oswaldo Cruz: meditai se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é a ciência que as fazem fortes. Muito obrigada. E mais uma vez, Hélio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, celebrando 12 anos do IVPESP. Obrigado, Vanderlan. Isso. Agora, se você puder descompartilhar. Vou descompartilhar aqui. Beleza. Uhum. Excelente. Bom, excelente apresentação, Vanderlan. Eu acho que, com certeza, você conseguiu fazer todo um histórico e a situação atual e quais seriam as perspectivas. Queria já de antemão aqui, que está nos acompanhando, a Marília Vale, que é uma grande colaboradora, como eu vi tantos artigos, o nome dela, ela está nos acompanhando aqui. O Benedito, nosso ex-presidente. O Benedito? CAPES, nossa, ele está aqui também. Ele é meu conterrâneo, um abraço para ele. Ele está aqui. E acho que a Gal Albuquerque deve ser uma pessoa ligada a você. Eu acho, ele te chama de tia, então deve ser. Ele está acompanhando também o Albuquerque aqui. Bom, Vanderlan, eu queria que você colocasse o seguinte: você, como presidente da Agência de Inovação da USP, né? Que você... Desculpe, da Unesp, perdão. Eu nem sou mais, querido. Saí faz tempo, mas pode falar. Pode fazer. Você esteve já na Agência de Inovação da Unesp? Eu fui diretora da Agência de Inovação na época do Sandro, logo no começo. Bom, passei de uma gestão para outra. Eu queria que você colocasse o seguinte: tudo isso que você apresentou, ele aparentemente não, com certeza depende de muita interação com empresas, porque, como você falou, vocês chegam até um certo ponto e para que essa coisa progrida é necessário haver essa conexão. Nesse período todo que você teve na agência da Unesp de inovação, como é que você vê que esse quadro de interação de empresa com esse trabalho de pesquisa, em particular com essa questão da biodiversidade, ela poderia, eventualmente, se você tivesse que fazer alguma sugestão, alguma modificação, o que você faria nesse sistema para que essa coisa fluísse de uma forma melhor? Olha, é muito importante. As agências de inovação, que foi regulamentada, nem lembro mais quando, eu hoje até mandei um slide para alguém que pediu a lei de regulamentação, eu acho que foi um marco na história da pesquisa da ciência brasileira, porque nós somos muito acadêmicos, como eu já comentei. Esse olhar de que você, dentro da academia,
você tem, é como se fosse um monstro sagrado, que não tem nada a ver com o setor empresarial. Isso não procede. Primeiro porque as empresas de base tecnológica, que são extremamente importantes, elas usam conhecimento para fazer sua tecnologia e fazer produtos de maior valor agregado. A área farmacêutica, que é a que nós estamos falando, cosmético é mais simples, mas a área farmacêutica é uma área muito longa, de muito investimento, não é uma tarefa simples. Então, no país que você tem, o que aconteceu, acho que muitas pessoas, eu até conversando com alguns empresários, eles não concordam comigo. O que aconteceu com o país? Eu acho que nós tínhamos um setor empresarial nacional e com a globalização, que foi muito importante, eu não nego a globalização, mas você começa a importar tudo, e você deixa de fazer tecnologia. Não é a China. A China, ela exporta tecnologia. Ela compra soja, mas ela exporta tecnologia. Então, o que nós fizemos, nós temos uma Embraer, que é uma coisa fascinante, temos Petrobras, temos várias coisas, mas do ponto de vista da biodiversidade, que é mais complexo, que leva tempo, que você garimpar na natureza uma substância que às vezes está em miligrama, transformar ou fazer síntese, não é uma tarefa simples. As agências de inovação, elas vieram de um momento muito importante e ajudaram um pouco, porém, elas precisam dar um outro passo, mais do que auxiliar o pesquisador nesse momento de fazer essa ponte, que é fundamental, tem que garimpar no setor empresarial aquelas empresas que têm interesse em investir, porque aí, Hélio, é onde está o gargalo. Porque, né, antes de chegar, como é risco, o Brasil não é afeito ao risco. E esse investimento de risco não é feito não tem que ser feito com verba de pesquisa básica. O investimento no risco é um investimento empresarial, como é feito muito lá fora. Lógico, é risco, mas ele precisa ser feito. E aí é onde eu acho que as agências têm que dar um passo a mais ao fazer treinamento. A FAPESP tem feito muito isso, tem agora estimulando o PIP, principalmente as pequenas empresas. Isso pode ser um momento importante na vida da economia nacional. É você ter pequenas empresas de base tecnológica que também alguns tenham um olhar para a biodiversidade, porque você vai ter uma instituição que vai te dar um capital aí para investir, porque é risco, e depois você fazer um plano de negócio para investir nesses ativos da biodiversidade. Então, o papel das agências de inovação, que daquele momento teve uma época áurea, quando foi logo no começo, que tiveram as agências de inovações conjunta, USP, Unicamp, Unesp, fizeram projetos nacionais, via FINEP, grandes. Eu não sei porque eu saí, mas atualmente eu não vejo que tem muita coisa nesse sentido. Mas, novamente, pensar e olhar a biodiversidade, principalmente porque ela está sendo devastada. Você está perdendo essa informação, essa biblioteca natural, de uma forma alucinante na Amazônia. Queimar uma floresta e colocar gado é um atraso na economia, não é uma economia da bioeconomia que nós estamos imaginando que vai te trazer riqueza dentro daquilo que nós imaginamos sustentável até 2030. Então, tem lugares que você precisa estudar. Ao estudar a natureza, você pode dizer, olha, isso aqui pode ser remanejado, isso aqui não pode ser mexido. Isso é fundamental. E nós precisamos, neste momento, disso. Então, as agências de inovação serão extremamente importantes se quisermos investir na complexidade molecular da natureza, visando uma bioeconomia. Essa bioeconomia que, inclusive, domina a Europa hoje.
Bom, deixa eu até falar. Heloísa Albuquerque. Desculpe, ela só tinha aparecido H, ela está acompanhando também. É minha sobrinha. Engraçada, é uma fofa, porque ela faz TV. Ela é da área, ela é coisa de família. Ela é da área ela faz na Universidade Federal cinema e TV. É isso aí. Mas deixa eu também aproveitar e fazer uma outra questão para você. Como é que você, de tudo isso que já foi explorado da biodiversidade brasileira, vocês têm alguma avaliação de que retorno isso trouxe para o país em termos de divisas? Olha, tem algumas coisas que traz muita divisa para o Brasil e que nós não damos muito valor. Se você vai numa farmácia, às vezes tem uma série de... Como é que é o nome? Tem um produto chamado... Tem um produto agora que eu esqueci. Nossa, vende bastante. Mas eu acho que o grande retorno nacional da biodiversidade está na indústria de cosméticos. E aqui nós, sem fazer propaganda, mas já fazendo, né, destacando, nós temos uma grande empresa nacional de cosméticos, várias. Mas, por exemplo, a Natura é uma empresa multinacional, porque ela sai do país e ela tem toda a sua linha de cosméticos fundamentada na natureza. Isso é um dado, e hoje a indústria de cosméticos é uma indústria milionária. Uma das maiores indústrias de cosméticos do mundo é L'Oréal. A L'Oréal, na realidade, é um conjunto de empresas com vários nomes que a gente nunca imaginou que pudesse ser L'Oréal. E a L'Oréal sempre foi uma empresa muito fundamentada em síntese. Mas, mais recentemente, ela tem um olhar também para os produtos naturais. Então, os produtos naturais hoje despertam o interesse no mundo inteiro, porque é notório que essa biblioteca fascinante, porque nós não podíamos imaginar uma série daquelas moléculas que eu apresentei ali na linha do tempo, por mais brilhante prêmio Nobel que pudéssemos ter na Terra, imaginar produzir aqueles modelos estruturais de forma tão fascinante. E a natureza faz isso de uma forma... E o que é que nós fazemos? Nós temos que olhar e imitar a natureza, que é isso que tem sido feito, principalmente quando se copia, quando se melhora o taxol, quando pega a morfina e faz uma série de modificações. Então, você olha a natureza e vai transformando a natureza. Nós temos que imitá-la. Isso é fundamental. E, para isso, temos que estudar a biodiversidade. É fascinante estudar a biodiversidade e eu acho que a linha de produtos naturais está encolhendo no Brasil. Isso é uma coisa para se preocupar, porque um país que tem uma biodiversidade tão rica, e esses biomas tão distintos, eles também têm um equilíbrio entre si. Eu lembro que meu orientador falava que a Mata Atlântica, o cerrado era muito importante para manter a floresta atlântica e a Amazônia em numa estrutura de ecótono, como se um fosse conversando com o outro. E ele era um químico, falava isso de uma forma, e você estudando biologia, você sabe que a natureza interage com a outra. E essa interação é química. E aí, ao olhar essa interação, eu não gosto de você, de repente, eu posso, né, responder fisicamente. Uma planta, não. Toda a resposta dela a uma agressão, a uma tempestade, isso é uma resposta química. Então, isso é fascinante para que possamos copiar, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. O Benedito pergunta o seguinte: onde, na sua opinião, está instalado o mais importante ecossistema de inovação em ambiente universitário nessa área no Brasil? Eu nem sei, Benedito, em produtos naturais. Olha, se você olhar onde estão instalados, que eu saiba, as agências ou universidade que tem uma interação muito grande com a empresa, a Unicamp tem essa capilaridade pela sua própria maneira como foi criada. Né? São Paulo, mais recentemente, tem aqui o instituto onde o meu colega Catalani é diretor, tem isso, mas não tem nada com biodiversidade. Eu acho que não tem muita coisa. Onde deveria ter, e foi feito um centro para isso,
mas ele, quase como falava um elefante branco, fizeram uma construção monumental, mas não basta fazer construção. O que é que precisa para ter um local de excelência? Capacidade, recursos humanos. Então, recursos humanos altamente capacitados e fixados. O melhor local para fazer isso seria fazer um centro, como foi feito aquele CB, qualquer coisa assim, lá na Amazônia. Eu cheguei a conhecer, eu fui visitar com Glaucio Oliva, um centro enorme, maravilhoso, porém, não basta ter o centro físico. Você precisa ter pessoas e fixar naquele local jovens, lógico, altamente capacitados e com investimento. Esse é o grande problema do país. Ciência do mundo de hoje, na sociedade do conhecimento, é um investimento muito caro. É um investimento de alto custo. Mas esse alto custo, ele é investimento. Você só avança se você investir. E foi assim que as sociedades ditas centrais se distanciaram tanto e hoje são o que são. Por quê? Porque investe muito em ciência e tecnologia. Nós temos um sistema atual que, saindo de São Paulo, quem é que faz projetos, quem financia projetos para ser desenvolvidos nos laboratórios de pesquisas, que são muitos bons, inclusive nas federais, que tem um hábito de dizer que a federal, que as universidades não faz isso, não faz aquilo. Tem muita pesquisa boa. É que as pessoas acham que você colocar 1 milhão no laboratório é muito dinheiro. Para algumas coisas é muito dinheiro, para outras não. Então, esse é o grande problema e a grande estratégia deste país. E neste momento que nós estamos atravessando, onde os investimentos para a ciência e tecnologia nunca ficaram tão baixos, é 3,2, qualquer coisa assim, nunca foi tão baixo, então tem que ter esse olhar, porque senão nós vamos ficar dependendo, e um país que nós chegamos onde nós chegamos, fizemos tanta coisa, é fascinante fazer, se você convidar o Davidoff para te dar uma conferência, mostrando todo o conhecimento gerado em muitas universidades públicas e que geraram grandes tecnologias nacionais. É uma coisa fascinante, né? Então, isso é que nós precisamos, neste momento tão difícil, defender muito. Ciência boa, ciência de excelência, gera boa tecnologia, e boa tecnologia é capaz de gerar inovação. Nem toda boa tecnologia gera inovação, mas muitas podem gerar. Esse é o processo natural de qualquer nação que investiu na ciência para chegar a grande desenvolvimento econômico em conhecimento. É conhecimento, é conhecimento e conhecimento. Nós temos um exemplo com a Embraer. Coisa mais fascinante, né? Eu fico fascinada quando eu fui lá no ITA e você fica fascinado quando você vai em alguns laboratórios que trabalham com a Petrobras. Isso é de altíssimo gabarito. Então, isso é uma coisa fascinante. E lá no meio da Amazônia, eu falei, tem o Instituto de Desenvolvimento Humano lá, que nem parece que você está no Brasil, de tão bonito, de tão sofisticado. Agora, precisa que continue, porque nós estamos agora com muito pouco investimento e não sei aonde nós vamos chegar se continuar dessa forma. Aqui também o Cláudio Rodrigues está nos acompanhando, está parabenizando pela iniciativa. O Hamilton Varela também está parabenizando a iniciativa. E você também, em particular, pela sua apresentação. Mas eu queria, então, aproveitando ainda essa discussão, colocar o seguinte. Você acha que nessa área de biodiversidade falta massa crítica de pesquisadores ainda para que pudesse, por exemplo, você pega uma Embrapa, né, ou como você citou, uma Embraer, né? Agora, por exemplo, esse grande instituto, esse acelerador, né, que tem, por exemplo, em Campinas, né, que foi feito um puta de um investimento, né?
será que essa dificuldade da gente não ter uma massa crítica de pesquisadores do nível seu e do Glaucius, por exemplo, para que pudesse criar um grande instituto, como foi, por exemplo, a Embrapa também, né? O que você vê que está faltando para que o Brasil acorde? Porque depois da tua apresentação, a gente vê claramente que isso poderia ser a solução para a gente sair do buraco que a gente se encontra, entendeu? E por que essa coisa não acontece? A gente tem pesquisadores suficientes para criar um grande instituto, como foi feito na Embrapa e na Embraer? Eu não diria se nós temos, pelo seguinte, teve uma época que tivemos muitos pesquisadores sêniores e que já foram aposentaram. Tem uma geração jovem muito, eu acho que importante. O que eu estou vendo dessa geração jovem que está surgindo, e aí a dificuldade de você montar um grande centro, porque quando você investe, você sabe que você leva um tempo, quando você forma graduação com bolsa, mestrado, doutorado, pós-doc, vai fora, para você ganhar conhecimento para iniciar uma atividade que é uma atividade multidisciplinar que envolve vários tipos de áreas trabalhando junto. E, logicamente, se você tem que ter essas pessoas engajadas, porque eles não podem ficar bolsistas a vida inteira. E o que acontece no país, mais recentemente, pelo menos no departamento, nós temos há 10 anos, você não tem uma contratação. Então, isto também dá uma insegurança. E o que eu estou vendo hoje, que os nossos jovens, muito bem formados, em todas as áreas, aí, em produtos naturais, vendo o nosso laboratório, muitos deles foram embora e não voltam. Porque lá fora, eles conseguiram muitos jovens serem respeitados como pessoas, como jovens competentes, e aí não querem voltar diante da insegurança que nós temos hoje no país. Então, isso é um dado. O outro dado que eu acho que é importante que lá fora também tem, quando eu fui, eu era muito jovem quando eu ganhei uma bolsa do DAD para visitar laboratórios alemães. Eu fiquei fascinada quando eu fui na Merck, porque lá tinha vários estudantes, via várias pessoas da minha idade trabalhando dentro da Merck, bolsista, fazendo pesquisa. Então, esse também é o outro lado que nós precisamos desse olhar empresarial para que, ao acreditar que biodiversidade pode ser útil, contratar pessoas ou bolsa mesmo de jovens com muito talento para investir mais e daí nós possamos, quem sabe, identificar alguns hits que sejam possíveis de fazer colaboração, até internacional mesmo, e fazer com que isso vá adiante. Não o risco é inerente à atividade empresarial em todos os aspectos quando você quer inovar. Né? Logicamente que a inovação radical ela não é tarefa simples para um país em desenvolvimento, mas pode ser uma inovação incremental, sim. Tem muitas coisas que poderia ser feito. Essa begenina, por exemplo, que eu mostrei, que o Davidovich tanto fala nela, olha o preço. Né? Quer dizer, poderia fazer, é possível fazer uma síntese aqui, é possível verificar se essa planta, se essa espécie pode ser domesticada, porque nós não vamos devastar a natureza, somos totalmente contra. Mas existe a pesquisa de domesticação, existem várias formas de imitar a natureza. E aí eu vejo que esses jovens estão ficando muito desestimulados, primeiro, porque bolsa está faltando, né? Você sabe quem dá bolsa é a CAPES e o CNPq, cada dia é mais difícil. Corre tudo para a FAPESP, aí tem um percentual, fica quase impossível. Como você fazer hoje num laboratório de pesquisa se você não tem bolsista? É isso aí. Eu vejo também, isso é um outro tema que eu queria oportunamente discutir, essa questão
do que está no nosso subsolo, né? Que são metais, com várias coisas. Eu não entendo, mas tem umas coisas muito valiosas também que tem que verificar, com certeza. Entendeu? Então, a gente vê que isso, em geral, está sendo explorado até pelo pessoal do exterior, né, que tem vindo aqui para estar levantando, sabendo onde está todo esse material, que é outro poder enorme que a gente tem. Né? Então, você vê, biodiversidade, essa parte dos metais nobres que a gente tem aqui, que são fundamentais, e é triste ver que, depois da tua palestra, que mostra o potencial enorme que a gente tem na biodiversidade, né, os exemplos todos, né, como que a gente não consegue, quer dizer, sair dessa situação que já perdura, como você falou, há tantos anos, né? E que poderia ser a chave do nosso futuro, né? O futuro do país, tá certo? Porque é o que você falou, nós vamos viver só de vender soja, só de commodities, é isso que a gente vai fazer? E aí, essa é uma preocupação, como você falou, que precisa realmente a gente acordar para isso aí. A gente espera que isso aconteça ainda nessa geração nossa ainda aqui, né? Pois é. E é uma preocupação não só da expertise dos acadêmicos, do setor, mas eu acho que tem que ser uma preocupação do Estado também. O Estado tem que ser um bom gerente. Não é que o Estado vai investir isso, aquilo, outro, mas o Estado é importante que, por exemplo, as instituições, por exemplo, o INPA, né? Essas instituições que foram criadas para fazer esse desenvolvimento, tem esse olhar de investimento na pesquisa. Eu vejo hoje um negacionismo no mundo inteiro, mas no Brasil está se tornando muito grave. E isso é muito sério. Então, nós precisamos o tempo todo estar brigando pelos investimentos para ciência e tecnologia, quando deveria ser uma coisa óbvia de qualquer político, de qualquer chefe de Estado, de qualquer bandeira, de qualquer partido. Né? Se você tem incutido na sua cabeça que o Estado, um Estado forte, Estado poderoso, é um Estado que domina tecnologia, vai ter que investir em conhecimento. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que um povo minimamente instruído escolhe melhor. Então, nós precisamos ainda de muita educação, e é por isso que você tem esse instituto, que nós estamos nele prezando, porque a educação é a coisa mais importante e é a base de tudo. Né? Investir na educação de uma forma restrita, que é um direito da pessoa humana na Terra. É educação, educação e educação. E está ficando muito difícil, e isso cada dia mais afunila esse universo que nós estamos aqui em cima discutindo. Por mais que a gente queira separar, não dá para separar. Isso aí, inclusive o Benedito está falando, precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento nessa área, que a gente, infelizmente, não tem um projeto. Né? E, como você falou, o governo, o Estado, ele tem esse papel indutor, ele que tem que ter. Né? Olha, eu vou muito para o Mirauá, não fui mais, porque agora tá pandemia, mas a quantidade, quando você é de Azul que você viaja, às vezes, teve 2 vezes que o Azul teve que desviar a rota, e eu morrendo de medo, porque dentro da massa de desviar a rota, eu falei, e se falta gasolina? Por causa de queimada na Amazônia. Então, isso também, quer dizer, uma coisa que é inconcebível, porque nós somos parte da natureza. Então, na hora que se destrói uma parte importante da natureza, que é responsável por esse equilíbrio dinâmico da existência de todos os organismos, nós somos parte da biodiversidade, né? É fundamental. Então, nós estamos vendo isso e isso é terrível. E, lógico, é de interesse econômico, mas eu acho que é um interesse econômico do ignorante. Porque tem um trabalho, eu estava até procurando para ver, porque eu esqueci o valor em dólar. Uma árvore em pé, hoje,
na Bolsa de Valor Internacional vale muito mais do que ela cortada e algumas vaquinhas ali naquele ambiente. Então, é uma questão também de economia. Eu não sou economista, mas eu tenho ficado trancada dentro de casa, lendo um pouco, até porque meu marido era sociólogo, tem um monte de livro de economia aqui, tentando ler para ver se eu entendo. Eu acho que tem tudo a ver com o desenvolvimento, como nós fomos montando, mas é inusitado. Eu acho que tem a biodiversidade hoje, ela é uma questão de também soberania nacional, porque ela vai alterar a floresta, você altera o clima lá em Porto Alegre, você altera a montanha lá no Peru, então você mexe com esse sistema todo, mas as pessoas não acreditam. Você não vê, você não acredita. Tem que acreditar na ciência, né? Isso aí. Eu queria só a última pergunta, queria te fazer o seguinte. Você acha que, por exemplo, para incentivar, eventualmente, que a inovação dentro das universidades ocorra, que ela deveria ter um status, como tem o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, você ter, por exemplo, uma pró-reitoria especificamente dedicada à inovação, será que isso não poderia dar, assim, um status maior? Porque eu concordo que as agências de inovação têm feito um trabalho, mas acho que não seria a hora de a gente colocar isso como a quarta área, não é só o tripé, ensino, pesquisa, mas tem que ter também inovação? Você sabe que uma vez, quando eu estava na agência de inovação, eu fiz um slide, esse slide foi até meio polêmico. Eu fiz um slide assim, que em vez do tripé, era quase que um quadro, que eu colocava assim, a tríade da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a extensão eu puxava para a inovação, porque eu não sei se criar uma pró-reitoria, mas talvez ter uma pró-reitoria que trate da pesquisa acadêmica, mas também trate da pesquisa tecnológica e dessa interação universidade-empresa é fundamental. Isso eu concordo plenamente. Isso é muito comum em algumas universidades que você vê lá fora. Por exemplo, tem um projeto grande com a colaboração com o pessoal da Austrália, que trabalha com peptídeos, chama-se David Quay, que ele é um dos maiores especialistas do mundo, e o prédio do laboratório dele é um prédio assim, não sei quantos andares. E lá na Austrália, a verba, eles fazem pesquisa básica, mas muito investimento de empresa para pesquisar coisa básica, mas também para fazer encomendas. Eu tenho outro projeto também, que é um projeto Sprint FAPESP, também com o Instituto de Tecnologia lá na Austrália, em Adelaide, que também é um centro enorme de tecnologia, mas que as pessoas fazem. 2 pós-docs que vieram para o nosso laboratório eram um pós-doc dentro de um centro de tecnologia voltado para o setor empresarial. Porque quando você imagina que eu agora vou entrar no laboratório, vou passar 6 meses pensando como é que eu vou fazer o meu iPhone 12 virar um iPhone 15. Isso é ciência pura. É a mesma coisa, eu vou fazer um fracionamento de uma espécie, vou chegar em miligramas agora. Impossível, nós vamos procurar expertise na área de síntese e vamos construir essa molécula. Isso leva tempo, mas isso é investimento. E isso pode ser feito, eu não sei se teria que ter 2 pró-reitorias, porque aí é multiplicar custo, como eles fazem, não investimento. Eu estou pensando no investimento. Mas que uma pró-reitoria que trate de pesquisa, e a pesquisa seja não só aquela pesquisa acadêmica para produzir um artigo, que vai ser uma a mais, ou uma pesquisa que seja interativa e que dê o espaço para todos. Porque eu acho que o conhecimento é inerente a todos fazerem aquilo que mais se adapta, que mais gosta. Isso é a liberdade. E a liberdade de pensar também é muito importante para construir, né? Então,
Eu acho que isso poderia ser um dado, não, eu não saberia dizer separada por causa do custo, que aí todo mundo vai, duas pró-reitorias, olha quanto isso, aquilo outro. Mas de uma pró-reitoria que trata de pesquisa acadêmica, mas que começa a desenvolver, por exemplo, tem muito empresa que põe um estudante para fazer doutorado. Doutorado chama de doutorado empresarial. Isso é uma coisa muito excelente dentro de um laboratório, porque esse contato do olhar empresarial com o olhar acadêmico é rico. Diversidade é fundamental. E a diversidade está em todos os sentidos, né? Não só naquilo que eu te falei hoje de manhã, que era para tratar de mulheres na ciência, mas a diversidade do conhecimento, a diversidade de opinião, a diversidade é o que constrói, o que construiu nós estarmos aqui até hoje. Uma coisa fascinante. Bom, Vanderlan, já ultrapassamos aqui 10 minutos. Do tempo, né? Espero que tenha atendido as suas expectativas. Sem dúvida, não foi ótimo. Acho que esse aqui é um documento que a gente espera que esse vídeo está sendo gravado, a gente espalhar ele para todo lugar, para ver se essas autoridades nossas acordam, né? Acordam que você deu o caminho das pedras. Agora, o problema é isso aí, a gente convencer, quer dizer, as nossas autoridades para que eles priorizem isso, porque é isso, a gente está procurando saídas para a crise que a gente vem frequentemente enfrentando no país, e a gente sabe que existem portas, né? Tem portas, questão de saber se essas pessoas querem abrir essa porta e entrar por esse caminho que você está colocando. Eu ainda vou te dar um outro desafio, um outro lado praticamente inexplorado neste país, que é uma coisa fascinante, que semana passada até escrevi um artigo no Jornal da Ciência, porque foi o Dia dos Oceanos, ou seja, nós temos um mar Atlântico completamente inexplorado. Exatamente. Completamente inexplorado. E toda essa nossa costa magnífica, né? Sim, chamada de Amazônia Azul, até apelidaram de Amazônia Azul. É isso aí. Apesar que todos falam que o mar Atlântico não tem a biodiversidade que tem, por exemplo, o mar do Caribe, do Pacífico, mas é uma biodiversidade enorme, muito pouco conhecida ainda do ponto de vista de exploração de produtos. E hoje eu até coloquei no nosso grupo um artigo publicado, mostrando o crescimento do ensino superior em Portugal, em várias universidades, e a grande fonte desse crescimento vem de estudantes brasileiros, a gente fica triste de ver que muitos dos nossos estudantes que querem fazer ensino superior estão buscando oportunidades lá fora e não aqui no país. Fora. Esse é um dado que você precisa trabalhar também, porque os nossos estudantes que têm brilho, eles não estão conseguindo, estão indo embora, e lá fora eles estão tendo, por exemplo, inclusive um aluno do IAM brilhante, ele está muito bem na BASF, fazendo pesquisa. Eu vou fazer um webinar com o Tiago Dias, né, que por acaso é meu sobrinho também, né, e ele hoje é diretor sênior da BASF, né, e eu estou tentando fazer um contato com uma pesquisadora de lá também, que você viu que eles fizeram os transgênicos, né, agora, a soja transgênica, né, quer dizer, e foram 5 anos de pesquisa que eles desenvolveram isso, né, um trabalho árduo para chegar, mas é uma coisa que vai trazer um resultado fantástico, né? Então, é o que você falou, tem que o pessoal acordar, né? E a gente espera que isso aconteça. A gente precisa fazer isso. Eu sinto que as pessoas estão um pouco desanimadas, sei lá, os estudantes. Também a pandemia, esse afastamento muito longo, é muito ruim. Isso atrapalha também, né? Muito. Inclusive, pesquisa mesmo que fulano ficou, um monte de gente publicou muito mais porque ficou dentro de casa. Não basta publicar. Não basta publicar. É isso aí, olha, e a sua carreira é brilhante, quer dizer, além de você ter publicado aí um anúncio que eu fiz, você tem mais de 340 publicações, e, como você falou, com um índice de impacto fantástico, né? E com tantos resultados, queria, então, para finalizar
esse nosso webinar. Novamente, parabenizar aí pela sua luta que você tem feito, porque você, além de ser uma pesquisadora brilhante, você tem se envolvido na SPDC, você tem se envolvido agora na Ciesp também, você tem procurado fazer artigos de opinião sobre a nossa situação, e é isso que a gente espera de um pesquisador, né? Quer dizer, não é aquele que fica simplesmente no seu laboratório ou na sua sala fazendo mais publicações, mas precisamos de gente do teu tipo que procura lutar também para que outros tenham condição de fazer o trabalho. Queria te agradecer e passar para você as suas considerações finais para a gente encerrar. Por favor, Vanderlan. Eu gostaria, nesse momento, primeiro de agradecer a confiança de convidar, de estar aqui presente. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo, nesse momento difícil da nossa vida, eu tenho alguns problemas de saúde, então, mesmo vacinada, o meu médico fala para ficar isolada, então, isso não é uma tarefa simples. Então, no momento de falar aqui da área que eu construí a minha carreira, é muito gratificante. Então, realmente, eu agradeço bastante. Eu também acho que redes dessa natureza, como o IVPESP, pode contribuir muito e deve contribuir neste momento que nós estamos passando, para que o país não retroceda, como eu já falei. É muito difícil construir tijolo por tijolo. Leva tempo. Você edificar não é uma tarefa simples, mas você pode destruir o que foi feito. Então, nesse momento, eu acho que se tiver pessoas, e depois o vídeo foi editado, isso colocar que os colegas, não apenas os colegas, mas principalmente a sociedade brasileira, que acha e acredita no país como uma nação maravilhosa. Eu acredito neste país, um país lindo, um país maravilhoso, um país que tem tudo, né? Um país que tem, mesmo a gente está falando de falta d'água, mas o país tem tudo. O país tem biodiversidade, o país tem água, o país tem um céu azul, o país é maravilhoso. Então, num país desse, nós precisamos despertar na sociedade uma maior, eu diria, nacionalidade, para que acreditem que construir uma nação é você colocar tijolo por tijolo e lutar por educação para todos. Sim. Educação é um direito de todo cidadão. Se você é milionário, se você é classe média ou se você é pobre. A educação inicial é um direito de todos. Porque um país educado faz uma diferença enorme, porque você sabe fazer escolhas. Quando eu digo fazer escolhas, são escolhas de tudo da sua vida, né? Você vai pegar um medicamento, você sabe, não precisa ser químico, mas você sabe que você pode estar tomando ali alguma coisa errada e você vai pensar 2 vezes. Então, nesse momento, eu acho que a sociedade está meio apática e não pode, porque uma sociedade que quer sustentabilidade para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos, precisa pensar num país que invista na sua educação, na sua saúde, na sua segurança e na sua ciência. Isso aí. Parabéns mais uma vez, Vanderlan. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando no YouTube. Todos os comentários, felicitações, eu vou depois copiar e vou passar para a Vanderlan para ela receber aí o incentivo grande das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Obrigado uma vez, Vanderlan. Obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz de estar aqui participando do 12º aniversário do IVPESP. Espero estar bem saudável para participar de outros, a gente nunca sabe, né? Isso aí, um abraço, Vanderlan, boa noite a todos, até a próxima. Um abraço enorme a todos. Tchau.